antes de terminar aqui as músicas, as perguntas, eu tinha botado aqui no roteiro e acabei passando. Como é essa experiência, né? Você, o Frejá, de dividir o palco com o filho agora, né? De tocar junto, de gravar e tudo. Isso deve ser muito gostoso, né? Esse trabalho em família, assim, com o filho e tudo. Eu adoro, até porque o Antônio é muito talentoso. Então, isso me deixa feliz. Eu olho para o lado e vejo que ele está fazendo uma coisa que melhora o meu show. Assim, ele canta muito bem, então os vocais são muito legais, toca a guitarra muito bem, ele é muito preocupado com timbre, sabe, com textura. Então, eu sei que não vai ser, não é só uma parte dali, o som fica melhor também. E tem essa coisa, né, afetiva que é impagável, assim, que é maravilhosa. Desde que ele tem 13 anos, que ele sobe no palco para tocar alguma coisa de vez em quando. Então, Que também legal. ele tem essa tranquilidade no palco, né? Até me falou que foi muito importante uma vez que ele estava muito nervoso, que ele falou, mas pai, e se eu errar? Eu falei, filho, todo mundo erra. E aqui não é cirurgia no cérebro, né? Nem engenharia de foguete, ninguém vai morrer. Sim, Você vai estar ali aprendendo. A maior parte das pessoas não vai nem notar. E os perfeito. melhores shows são os que a gente erra pouco. Mas não tem essa de não errar. Não existe isso. Porque também, se você não errar, também você não se arriscou, sabe? Você vai para um lado e deu na trave, mas tudo bem. Porque Sim. depois você vai arriscar um negócio que vai ser mais legal. Né? Então, assim, é importante. E ele passou a ter essa tranquilidade, sabe? Ele muito tranquilo no palco. O equipamento dele está sempre em ordem. Ele me ajuda também. Assim, ele fica, não, pai, não carrega isso, deixa que eu pego, e não sei o que, cuida de mim. É muito, muito legal. E, assim, ele produz, ele tem a carreira dele, agora vai lançar o disco, vai começar a lançar os singles, para depois lançar o disco, já lançou um EP. Muito, muito competente no estúdio. Eu fico feliz de ter ele por perto e de ter podido também dar essa entrada para ele, né? Claro. Tem essa coisa de filho, né, de artista, que é uma, é uma bênção e Um fardo. e um fardo, porque eu não quero ficar parecendo o filho do não sei o quê. Nem acho que pareça, mas para quem está ali, né, para ele, né, ficar, filho do Leone, filho. E, inclusive tem um trabalho bem diferente do meu, né, bem mas ele fica meio preocupado com isso. Por outro lado, tem as oportunidades que outras pessoas não teriam, ainda mais hoje, né? Como é que você vai Sim. aparecer hoje como um artista novo? Então, Sim. fico feliz por poder dar essa entrada para ele, assim. E recomendo, vão lá no Spotify, no YouTube. Ele fez 2 vídeos muito legais. E aí ele fez assim, Olha ele aí. vai trabalhando comigo, vai guardando dinheiro, e de repente ele pega e investe num clipe. Sabe? Uma Que coisa, demais. um equipamento, uma coisa assim. Ele tá super Vamos combinar focado. um É papo, mais um focado papo com que ele eu. aqui. Muito bom. Combinar um papo com ele aqui no Pitadas para a gente falar de música. Vai ser um prazer recebê-lo. Se ele, Claro, se ele claro. topar, se ele topar, já tá convidado. Olha só, tem mais aqui, ó, para a gente encerrar. Leone, quando você estava no Kid, você compunha já pensando na voz da Paula ou não necessariamente? E depois que você saiu, você precisou adaptar as melodias novas à sua tonalidade? As melodias Olha, do Kid, né? eu compunha no tom que eu compunha, que era bom para eu cantar. E, às vezes, a gente nem trocava o tom. A gente era tão amador no começo que a gente achava a música está composta é assim. Sabe? O Liminha que depois trouxe essa abordagem. Não, esse tom não está bom para ela, vamos mudar. Mas todas as músicas do começo do Kid de Abelha eram no tom que eu compunha. E eu compunha num tom que era confortável para mim. Inclusive, a Paula cantava muito mais agudo por causa disso. Que ela ficava grave se ela cantasse no meu tom, então ela tinha que cantar numa oitava acima. E Uhum. depois, quando ela, né, se entendeu como cantora, baixou os tons para poder, ou subiu, não sei, para poder se adequar ao tom dela. E eu canto muitas das músicas do Kid de Abelha no show no tom original. Lágrimas e Chuva no tom original, Como Eu Quero no tom original.
porque era confortável para mim, né? Assim, quando eu compus. Algumas eu tive que adaptar, mas também muito porque eu mudei as tonalidades até das músicas dos heróis para mim. Baixei os tons de algumas canções. A gente, quando é jovem, acha que tem que cantar em tons altíssimos, que isso é que é cantar bem. Aí depois fica uma coisa forçada, né? Assim, e percebe que dá para outros tons a música soa melhor. Sim. Mas não, assim, eu compunha no. A gente não tinha essa ideia de que uma música tinha que ser composta num determinado tom, por um determinado cantor, por uma cantora. E depois o Liminha que me adaptou isso pra gente, mas em princípio era no tom que saía. No tom que saía. Muito bom, muito bom. Sal, é possível, pergunte ao Leone se nunca pintou uma oportunidade de compor com Renato Russo. O papo está excelente. Obrigado, Daniel. Cara, o Renato era um compositor muito. Apesar dele ter lançado, sei lá, 7 discos, né, com a Legião, depois dos 5 teve. Acho que teve 2, né, depois dos 5. Ele só compunha para a Legião. Era uma coisa engraçada, assim. Ele só compunha para gravar. É. Então, ele não tinha nada na gaveta e ele não tinha parceria que não fosse com a galera da Legião. Quem conseguiu compor com ele foi assim, entrou, né, num disco dele, umas músicas depois que ele morreu, parceria com o Flávio Venturini, mas assim, foi muito pouca coisa. Quando eu fiz o Letra, Música e Outras Conversas, eu perguntei isso, porque eu até queria compor com ele. E ele falou que ele não compunha, que ele só compunha para a banda. Da Legião. É como se ele também tivesse, ele falou disso, como se ele tivesse uma persona que era o Renato Russo, né? Porque ele era o Renato Manfredini. O Renato Russo, ele só fazia músicas sobre um determinado universo, né? Assim, que é o universo do jovem que está descobrindo o mundo e que se sente deslocado em relação àquele mundo, que acha que aquele mundo está errado e que quer mudar, mas não sabe nem para onde ir. E ele falou: é sobre isso que eu falo em todas as minhas músicas. Quer dizer, claro, tem outros assuntos ali, mas é esse olhar. Uhum. E ele falava que ele não tinha uma outra persona de compositor, entendeu? Era isso. Ele tinha. O Renato, cara, era uma pessoa que tinha se planejado para ser um rockstar. Não só um rockstar, né? Para ser o que ele foi, né? Um mito quase, né? Da música. Eles tinham as leis, né? da banda de rock, eles tinham regras para o disco, que tipo de música deveria abrir, que música encerrar o lado A, que música para abrir o lado B, qual a música do meio, que música para encerrar. Então, quando eles iam para o estúdio, ele não ia com canções, ele ia com uma ideia de disco, eles compunham, eles gravavam as bases, falavam, aqui tem que ser uma música animada, rock, não sei o quê. Agora aqui é uma mais lenta, mais balada, e eles compunham as bases. Ele pegava aquelas bases, levava para casa e ficava cantando em cima daquilo. Ele não pegava, no começo sim, mas depois, a partir principalmente do Quatro Estações, então, só gravava no estúdio. Ele não tinha uma coisa de pegar o violão e ir compor uma canção. Não rolava. Então, se você não estivesse por perto, não fosse muito próximo, ia ser muito difícil eu compor com ele. Então, se você olhar, o que não está na Legião sim, sei lá, umas 3 ou 4 canções. Nunca, o Renato não é um cara de parceiros. Como o Herbert não é um cara de muitos parceiros. Eu consegui compor com ele. O, Ele compôs coisas com Carlinhos Brown também, com a Paula, mas, em princípio, se olha os discos dos Paralamas, é tudo Herbert, É. música e letra. Tem gente que é mais aberta. E eu gosto muito de compor com parceiros. Adoro, Sim. adoro.
porque me faz sair também das minhas soluções para as canções, entendeu? Aproveitar, e eu aprendo muito com outros parceiros, os caminhos melódicos, os caminhos harmônicos, a ideia de formato, ideias de letra. Eu gosto muito. Então, eu tenho parceria com muita gente. Às vezes esqueço dos meus parceiros. Outro dia, o Antônio, meu filho, estava fazendo uma discotecagem numa festa aqui em São Paulo, e aí ele tocou Slá Radical Dance Disco Club, que é minha com a Fernanda. E nem ele sabia que era. Olha só, Pô, a música é sua. Eu falei, a música é minha. Parceria sensacional. com ela. Assim, eu tenho muitos parceiros de muitas épocas diferentes. Né? Assim, Uhum. eu tenho parceria com Ivan Lins, Francis Haim e Marcos Valle, né? Dessa galera mais velha. Assim. E estou ali agendado, fico cobrando sempre, com Guilherme Arantes e Jardim Macalé. Nossa, Quero sensacional. E também tem, Sensacional. e também tem com todo mundo da minha geração, né? É. Cazuza, Herbert, Frejá. Eu tentei muito Evan, com a Marina, não consegui, mas ainda quero com a Marina você também. falou que fez com o Evandro também. Fiz com o Evandro. Assim, eu tenho muita parceria e gosto de fazer músicas com parceiros diferentes. Demais, demais. Mas E faz muito. né, É, e, assim, faz. e vou atrás de parceiros inusitados, feito essa coisa do Rômulo Frois, que eu sempre gostei, e aí acabei gravando lá essa canção, é, fazia sentido no papel, que está lá também no Baladas Sortidas. Sim, Demais. é.